Olá pessoal, esse vídeo já não é mais para os iniciantes, agora esse vídeo seria mais para os avançados. E acontece o seguinte, eu tenho, em que pese eu já ser um sujeito que já toca guitarra já há um certo tempo, existem algumas dúvidas ainda que eu tenho em relação a sons. Então o que acontece? A matéria-prima da música é o som, assim como a matéria-prima do vaso é o barro, não é? A matéria-prima da sua roupa é o tecido, e a matéria-prima da música é o som. Então o som é muito importante para o tipo de música que você quer fazer. Então o que acontece? Vamos transformar isso, vamos fatiar então essa música que nós estamos fazendo para o ponto de vista dos guitarristas, né? Vamos separar os outros instrumentos, vamos falar da guitarra. A tecnologia veio para ajudar, né? Ela forneceu uma ferramenta a mais, né? Eu vejo que o mundo digital ele não substituiu o mundo analógico. Ele veio e trouxe uma ferramenta a mais. Vamos admitir a hipótese que você só tivesse maçã para comer. E aí alguém chega com peras para você comer. Então isso quer dizer o quê? A pera não substitui a maçã, não é? E a pera, ela talvez seja tão boa quanto. Alguns gostam mais de maçã, outros gostam mais de pera, mas quando você só tinha uma fruta, agora passou a ter duas. Eu vejo assim o mundo digital. O mundo digital ele não substituiu o analógico, ele trouxe uma opção a mais para o músico, portabilidade, simulações de um monte de coisa e tal. Então eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer, que são dúvidas minhas mesmo, e queria saber de vocês, guitarristas experientes, como vocês enxergam essa questão. Uma simulação de banana, por exemplo, não é igual banana. Pode ser até mais doce, mais fácil de armazenar, pode ser até mais gostoso no primeiro momento, mas simulação de banana não é banana, né? Uma simulação de um veículo não é um veículo, né? Uma simulação de uma pessoa não é uma pessoa, é uma simulação. Então, o que acontece? Vamos falar de som, né? A importância do som na música que você vai fazer. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, onde você tem um público de 100 pessoas. E nesse quarto, nesse salão, né? Nesse auditório de 100 pessoas, entram 5 guitarristas. 5 guitarristas. Um guitarrista entra com uma Line 6 Helix, simulando o cabeçote Bogner ligado numa caixa Wayne, e você tem um canal clean, né, sendo empurrado por um Clone Centaur, ligado no loop de efeito você tem um delay analógico, né, tudo isso com o Tube Screamer também, empurrando o canal sujo do seu Bogner. Esse é um guitarrista. Vamos imaginar um outro guitarrista, ele entra com a Fractal simulando um Plexi ligado numa caixa 1960, aí você tem um Tube Screamer empurrando esse Plexi, não é verdade? Então ele vai fazer, teoricamente, vai fazer um outro som, né? Vamos imaginar o terceiro guitarrista, ele entra com uma HD 500, né, simulando um outro amplificador, um Mesa Bug ligado numa caixa da Mesa Bug mesmo, né, empurrando um Tube Screamer empurrando na frente desse Mesa Bug, uma simulação desse Tube Screamer, ou até mesmo um Tube Screamer empurrando uma HD 500, Tube Screamer físico, né, ligado por fora numa HD 500, empurrando essa caixa Mesa Bug e tal, né? Ou o quarto guitarrista entra com um Orange, né? Alguma pedaleira aí da Digitech simulando um Orange, né?
com uma caixa 4 de 12 de qualquer coisa, né? Esse Origin sendo empurrado por um Clone Centaur, né? Ligado em loop, você liga um delay em loop e tal, e vai tocar. E o quinto guitarrista entra com uma Telecaster e um cabo, não é? E todos vão tentar fazer uma apresentação, né? Nessa apresentação cada um vai mostrar o melhor de si, né? No seu gênero. Eu pergunto para vocês, isso é uma pergunta que eu faço, é válido isso, né? Que esses espectadores que estão nessa sala, do que eles vão se recordar quando eles saírem dessa sala e forem comentar? Você acha que aqueles 4 guitarristas que fizeram todas aquelas simulações, ligaram aquele monte de coisa, vocês acham realmente que eles vão soar muito diferente uns dos outros? Vocês acham que aqueles espectadores vão entender, né? Que vão comentar depois das diferenças de som daqueles outros 4 guitarristas que se levaram todo aquele equipamento ultramoderno, levaram lá e fizeram seus... Vocês acham que essas pessoas vão perceber as diferenças desses guitarristas? Vocês acham realmente que compensou isso? Isso é uma dúvida minha que eu tenho, enquanto guitarrista, né? Vocês acham que o sujeito da Telecaster vai passar muita vergonha diante de tantos equipamentos que os outros colegas dele levaram lá, né? Vocês realmente entendem dessa forma? Isso é uma pergunta que eu faço, eu gostaria que vocês comentassem isso aqui nos comentários aqui, né? A partir do que eu falei nesse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem isso. É uma dúvida que eu tenho, sabe? Se a pessoa está reconhecendo realmente o seu som, se ela consegue estabelecer um nexo entre aquele som que foi feito e você que está atrás do seu instrumento, e tanto quebrou a cabeça, tanto pesquisou para saber as diferenças desses amplificadores, né? Como ligar, se você vai ligar um overdrive, como eles dizem hoje em dia, empurrando um outro overdrive, um overdrive clean, empurrando um overdrive que altera o timbre do seu instrumento, como é o Tube Screamer, por exemplo. Ou se o seu Tube Screamer vai empurrar um Bogner, se o seu Tube Screamer vai empurrar um Plexi, se alguém vai saber mesmo essa diferença. É uma pergunta que eu faço. Se as pessoas que estão nessa plateia, que estão assistindo isso aí, vão comentar depois essas diferenças na hora que eles saírem lá fora? Eles vão achar que o sujeito da Telecaster, que entrou com uma Telecaster, por exemplo, e um cabo, eles vão achar que ele fez uma coisa muito menor do que os outros, né? Onde você acha que está essa diferença? Quem faria diferença? De que forma alguém poderia fazer essa diferença? Tanto no som quanto na execução? Essa é uma pergunta que eu faço para você, guitarrista experiente, não é? Se esse vídeo não faz parte daquela série de vídeos das virtudes do instrumento que eu pretendo dar continuidade, essa é só uma dúvida minha. Eu, enquanto guitarrista, enquanto pesquisador, né, passei muito tempo pesquisando sons, pesquisando guitarra, pesquisando a forma de tocar, como eu poderia entreter o ouvinte. Que diferença eu deveria fazer no meio guitarrístico, né? Como eu posso propor, o que eu tenho para propor, para entreter o ouvinte, né? Como eu posso ser, que tipo de música, né? Como eu posso entreter aquele ouvinte com a música, com o som? Como o som vai influenciar, como o meu som vai comover o ouvinte, né? Será que essas simulações digitais realmente comovem o ouvinte? Será que o som fica pasteurizado? Será que esses 4 guitarristas que eu mencionei que usaram essas simulações, toda essa parafernália, eles vão soar tão diferentes assim para o ouvinte que está lá embaixo? Essa é uma pergunta que eu faço, eu gostaria que vocês comentassem aqui, né? É lógico que eu tenho um conceito a respeito disso aí, lógico. Isso é uma dúvida minha, mas não tem tanta dúvida sobre isso, não. Mas é uma questão que sempre é posta, né?
pelos amantes da tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, não. Eu acho que tecnologia tem que ser usada sim, né? De repente, se você é um sideman de um cantor aí, de 2 ou 3 cantores, você não pode ficar levando um setup diferente para cada lugar que você vai tocar. Então você programa isso numa pedaleira, lógico. Você vai ligar em linha a sua pedaleira. Você não precisa ficar levando amplificadores pesados para cima e para baixo para dar manutenção. Eu acho sim, é válido. Mas a pergunta que eu faço é assim, e o som, é a música? Onde fica nisso aí? E você, guitarrista? Qual a sua proposta sonora? Você consegue contribuir efetivamente com um som diferenciado? Será que as pessoas vão reconhecer mesmo o seu som diante desse mundo tão complexo, né? Tão vasto, diante de tantas propostas que existem, sonoras, musicais, digitais e analógicas, seja lá o que for? Essa é uma pergunta que eu faço e gostaria que vocês respondessem, ajudassem, né? Contribuíssem. Quem sabe a gente pode enriquecer o mundo da guitarra de alguma forma, né? Tentando entender por que um John Fogerty, quando ele faz um sol maior na sua Telecaster, por que todo mundo presta atenção, não é? Por que aquilo comove alguém, né? Então são perguntas que eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer, são questões que eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!